Fala galera, tudo tranquilo com vocês? No nosso vídeo de hoje, da disciplina de Mecânica dos Solos, nós vamos continuar falando sobre índices físicos. Gente, eu notei que na última aula que eu gravei, essa parte de teor de umidade em relação aos ensaios, ela ficou meio corrida e não ficou muito clara, né? Então hoje eu decidi falar de uma forma um pouco mais detalhada para vocês, tá certo? Gente, primeiro, existem duas formas, né, de a gente realizar, na verdade, três formas de a gente realizar esse ensaio de determinação do teor de umidade, né? Duas dessas formas são métodos expeditos, né, que são desenvolvidos em campo, certo? Então, quando a gente tem a possibilidade de mandar aquela amostra para o laboratório, a gente desenvolve esses ensaios em campo. E aí nós temos dois, né, o speed test e o método da frigideira, que também é desenvolvido em campo. Ambos métodos, né, estão lá especificados na NBR 16.097, que é a que eu vou mostrar para vocês agora, né? Deixa eu colocar o time aqui que fica melhor, né? Bom, o que essa norma fala, né? Determinação do teor de umidade e métodos expeditos de ensaio. Ela é de 2012 e aqui, ó, a gente tem as referências normativas, alguns termos, né? A parte de preparação da amostra, o método de ensaio, e aí eu vou conversar um pouco sobre isso com vocês, certo? Bom, essa norma ela usa como referência normativa outra norma que a gente vai conversar quando a gente estiver falando sobre preparação de amostras para ensaios de caracterização física, né, que é a 6457. E alguns termos que a gente precisa saber, né, como a gente já viu na última aula, o teor de umidade, né, vai ser a massa de água contida em uma certa porção de solo ou solo-cimento, e esse teor de umidade ele vai ser expresso em porcentagem em relação à massa do material seco. Então, vai dizer quanto por cento de água tem naquela amostra de solo, certo? A massa úmida vai ser a massa de solo ou solo-cimento contendo certa quantidade de água, e a massa seca vai ser a massa de solo ou solo-cimento após a secagem para a eliminação total da água livre contida. A gente viu lá naquela expressão que determina o teor de umidade que o teor de umidade é a relação entre a massa úmida, né, a massa de água e massa seca multiplicado por 100 para a gente obter essa porcentagem, né? Entretanto, o que é que a gente tem no ensaio? Quando a gente coloca a nossa amostra, né, na verdade, quando a gente pesa a nossa amostra antes da secagem, a gente tem uma massa úmida, que é a massa do solo mais a água contida nele. E depois que nosso solo passa pelo processo de secagem, né, que aí a gente vai ver que vai depender do método do ensaio, nós temos a massa seca. Então, se a gente quer determinar a massa de água contida lá naquele solo, a gente só vai fazer o seguinte: massa úmida é igual a massa de água mais massa seca, né, porque a massa úmida é a soma das duas, e aí isola a massa de água, a gente vai ter que a massa de água é igual a massa úmida menos a massa seca, que é realmente o que acontece no ensaio. Nós temos a massa úmida, perdão. A gente coloca essa massa de solo para secar até que a água evapore e obtemos a massa seca, certo? E assim a gente pode adaptar lá aquela expressão. Quanto à preparação da amostra, pessoal, a preparação da amostra, primeiro, depende muito de uma análise tato-visual de quem vai fazer o ensaio, certo? Porque ela depende do tipo de solo que vai ser ensaiado. Aí no item A gente tem areias e solos arenosos pulverizados, não é preciso preparo. Então a gente vai pegar a nossa amostra de solo e utilizar para o ensaio diretamente. Se o material é grosseiro, né, a gente vai pulverizar e passar pela peneira 4,75 milímetros. Posteriormente a gente vai falar sobre essas peneiras, né? E se o material é lamacento, né, a gente determina a massa de certa quantidade do solo e mistura com igual massa de areia seca para que a mistura seja solta, né, fique solta. Bom, aí eu vou falar sobre os métodos de ensaio agora. A gente tem o método do umidímetro, que também é muito conhecido como speed test. Esse speed é um aparelho que é constituído por uma câmara e um manômetro, né, conjugado lá na sua extremidade. E aí o teor de umidade, nesse caso, ele é determinado pela pressão do gás resultante da reação da água contida da amostra com carbureto de cálcio que se introduz no aparelho. Este método ele é mais recomendável para solos arenosos. Uma das vantagens, né, desse teste é que é rápido, né, pessoal? E aí, só atentar que ele deve ser calibrado para cada tipo de solo,
que você vai utilizar na obra, certo? Por meio de uma correlação entre as leituras obtidas no manômetro, expressas em quilograma-força por centímetro quadrado, né? São as pressões. E o teor de umidade expresso em porcentagem obtido pela secagem do material em estufa. Vamos ver a aparelhagem e aí eu converso com vocês sobre o procedimento do ensaio de forma bem resumida, né? A gente vai precisar para realizar esse ensaio o conjunto do aparelho SPID, que é composto de recipiente com tampa e manômetro, escova para limpeza, ampolas de carbureto de cálcio, espátula, esferas de aço, estojo e manual com instrução de uso, uma balança, né, e estufa capaz de manter a temperatura no intervalo de 105, mais ou menos 5 graus Celsius. Pessoal, o procedimento de ensaio, tá? É o seguinte, você vai pegar e colocar a amostra de solo dentro do aparelho de SPID, certo? Aí, juntamente com essa amostra de solo, você vai colocar a ampola de carbureto e as esferas de aço, certo? Você vai fechar o recipiente, certo? E agitar vigorosamente. Aí, o que é que vai acontecer? Você vai repousar até estabilizar a pressão resultante da reação entre o carbureto, né, e a água que tem na amostra de solo. Após essa pressão estabilizar, você vai efetuar a leitura no manômetro, certo? O resultado. Com o valor da pressão no manômetro, recorrer à curva de calibração elaborada conforme o anexo A para obter o termo de umidade da amostra expressa em porcentagem, certo? Aí o outro método, né, expedito. Então, a gente viu que aqui o do SPID é muito simples, né? Aí o da frigideira, mais simples ainda, né? É uma alternativa que oferece vantagem pela sua rapidez, os equipamentos são de baixo custo e pode ser utilizado em regiões desprovidas de recursos, certo? Agora, a precisão e confiabilidade dos resultados depende da habilidade e do conhecimento de quem vai realizar o ensaio. O que é que a gente precisa? Frigideira, fogareiro a gás, né? Balança, recipiente de metal plástico para pesar a amostra, saco plástico para a coleta da amostra de solo, espátula ou colher metálica de cabo comprido, placa de vidro transparente e concha do tipo jardineira. Como é que a gente vai como é que a gente vai realizar um ensaio, né? Primeiro a gente vai determinar o peso do conjunto, frigideira mais espátula ou colher, que é o que você vai utilizar para fazer o ensaio. Depois disso, você vai ter que pegar uma quantidade de amostra. E essa quantidade de amostra está muito relacionada à granulometria do solo. Então, por exemplo, tomar cerca de 200 gramas de amostra úmida e colocar na frigideira, determinando a massa bruta úmida, né? Quando fala massa bruta úmida, quer dizer que é a massa de solo mais a massa do conjunto frigideira mais colher ou espátula, certo? Se o solo tiver mais de 20% de material retido na peneira 4,75, você utiliza no mínimo 300 gramas de amostra. Se esse solo tiver mais de 20% de material retido na peneira com abertura 19 milímetros, utiliza uma quantidade mínima de 500 gramas de amostra, certo? Então, aí vai depender muito da granulometria do solo. Depois que você colocou o seu solo lá na frigideira com o fogareiro ligado, né? Você vai aquecer a amostra em fogo baixo e aí você vai revolver essa amostra de forma que a água que está ali presente no solo, ela seque de maneira uniforme. E assim, só observar para evitar a queima do material, certo? O que vai acontecer? Você vai fazer isso, vai interromper, né, um pouco esse aquecimento, colocar a placa de vidro um pouco acima da amostra e você vai observar se tem vapor de água sobre o vidro ou não. Se tiver vapor de água, você vai aquecer novamente a amostra. Se não, o que você vai fazer? Você vai determinar a massa seca, né, do conjunto frigideira, espátula e solo e vai reaquecer. Reaquecendo, você vai novamente pesar o conjunto, certo? E você vai precisar repetir esse procedimento até não haver variação de massa, certo? E aí, no final, você registra massa bruta seca. O que isso quer dizer? Você vai pesar até obter constância de massa, até a massa não se modificar. Isso significa que a água não está mais evaporando, tá bom? Bom, esses são os métodos expeditos para a gente realizar o ensaio de teor de umidade, tá? Aqui tem outra norma que a gente vai falar muito melhor sobre ela quando a gente estiver falando sobre preparação de amostras,
Mas aqui, ó, é a 6457 e a gente já vê uma parte que fala sobre determinação do teor de umidade. Então, aqui a gente tem, ó, preparação de amostras para ensaio de compactação. Vamos lá, vou baixar mais aqui para a gente achar os outros. Vamos visualizar aqui, ó. Determinação do teor de umidade dos solos, né? O que a gente precisa? Balança, estufa, dessecador contendo sílica gel, recipientes adequados confeccionados com material não corrosível, como cápsulas metálicas, né? Para a gente levar esse material para a estufa. E pinças metálicas, né? Para a gente retirar da estufa, porque a gente retira essa cápsula quente. Como é que a gente faz o ensaio? Tomar uma quantidade do material, função da dimensão dos grãos, né? Então, a depender da granulometria, né? Dos grãos maiores contidos na amostra, como indicado nessa tabela 5. Destorroá-lo, colocá-lo no estado fofo, em cápsula metálica adequadas e fechar com tampa. Pesar o conjunto com a resolução correspondente e anotar M1. Pessoal, depois eu vou falar com vocês o que é esse destorroar, tá certo? Então, praticamente você vai pegar uma porção de solo, você vai fazer esse preparo, né? Colocar na cápsula e pesar, vai ser sua massa úmida, certo? Aqui está a quantidade de amostra que você pega, a depender da dimensão dos grãos, né? Se for menor que 2 milímetros, 30 gramas. De 2 a 20 milímetros, de 30 a 300 gramas. De 20 a 76 milímetros, de 300 gramas a 3.000 gramas, certo? Aí, pessoal, depois, o que é que vai acontecer? Você obteve essa massa úmida, vai transferir a cápsula para a estufa, onde ela vai ficar até que por 24 horas, né? Ou até que você retire essa cápsula, faça pesagens sucessivas e a massa não varie mais, tá certo? E aí você vai ter a massa seca e aí de forma bem similar você determina o teor de umidade. Bom, visto isso, pessoal, essa parte, a gente já pode falar sobre os demais índices físicos do solo, né? Até então, nós vimos os índices físicos que relacionavam volumes, né? Que relacionavam massas, e hoje a gente vai ver os índices físicos que relacionam massa e volume, ou peso e volume, certo? O primeiro, pessoal, é o peso específico aparente úmido, né? O peso específico natural do solo. Vai ser a nossa relação entre o peso total da amostra de solo e o seu volume total. Esse peso total é o peso úmido, né, gente? É o peso de água mais o peso dos sólidos, da parte seca de solo, certo? É comum a gente expressar esse peso específico, né, que a gente chama de gama NAT, né, por exemplo, vocês vão ver muito aí, nos exercícios que vocês encontrarem na internet, a gente vê muito eles em quilonewton por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico, certo? São as unidades, porque sempre aqui o peso, né, ele pode estar em quilonewton ou pode estar em forma de massa, né, no caso em gramas, e o volume, no caso, se aqui tiver em massa, tem que estar em centímetros cúbicos, né? Se tiver em peso, aqui estará em metros cúbicos. Tranquilo, pessoal? O próximo peso específico é o peso específico dos solos, né? É o peso específico especificamente dos grãos. Característica dos solos definida pela relação entre o entre o peso ou massa das partículas sólidas e o volume das partículas, né? Então, é PS sobre VS ou MS sobre VS. Ele é obtido através do ensaio do piquinômetro, tá? E aí, depois a gente conversa sobre esse ensaio. E aí, a gente tem um peso específico aparente seco. Pessoal, é a relação entre o peso das partículas sólidas e o seu volume total. Por isso que a gente fala aparente, né? Porque, na verdade, não está relacionado ao volume ocupado pelos grãos. Diz respeito ao peso específico que o solo teria se ficasse seco, se isso pudesse ocorrer, sem variação de volume. É determinada a partir do peso específico natural e do teor de umidade do solo, tá bom? Bom, pessoal, além desses, né, eu sempre gosto de falar do peso específico da água, porque ele vai ser amplamente utilizado nas questões, né?
Esse peso específico da água, se for em quilonewton por metro cúbico, ele é 10, né? E se for em grama por centímetro cúbico, a gente vai utilizar 1. Bom, sobre isso, era isso que eu queria falar com vocês hoje, né? Por essa parte. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Tchau, tchau.